Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui na permissão do Senhor Deus e também na vontade do Senhor Deus. Com certeza é a vontade do Senhor que nós ouçamos as suas palavras, as suas santas palavras que vêm da Bíblia, não é? E essa palavra, além de alimentar nossa alma, alimentar a nossa fé, como Jesus disse, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também essa palavra santa pode operar milagres. Você sabia disso? Por exemplo, o Senhor Jesus diz a Bíblia em certo texto que meramente com as suas palavras curava os enfermos, nem colocava a mão, nem fazia oração, apenas falava e a bênção se manifestava, porque a palavra de Deus é poderosa. Quando nós aprendemos a colocar a palavra de Deus para operar em nosso favor, ela opera mesmo, né? Quando falamos uma palavra de cura pela fé, né? Na certeza, não falar por falar, né? Mas quando falamos a palavra de Deus, quando liberamos essas palavras através dos nossos lábios, ela faz aquilo que ela tem que fazer. Ela cura, ela liberta, ela abre portas, abre caminhos, ela traz paz, ela traz a prosperidade, dá a provisão, faz milagres realmente, tá bem? E hoje vamos ver mais uma palavra do Senhor que eu tenho certeza vai trazer muito conforto ao seu coração, fé para o seu espírito, e em você praticando, você vai ver como Deus vai te confirmar, tá bem? Antes da gente prosseguir, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte aí o gostei. Também, se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim você permite que o YouTube avise você quando lançarmos um vídeo novo. Se você quiser também, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para colocar aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e oraremos por todas elas. Está bem? Olha só, Evangelho de João, capítulo de número 6, ali há uma passagem relatando um grande milagre, relatando a provisão do Senhor Jesus, relatando também a disposição, a vontade do Senhor Jesus de abençoar aquele povo e também de abençoar a gente hoje. Por quê? Por que eu digo isso? Que hoje também Ele quer fazer a mesma coisa que Ele fazia no passado. Porque a Bíblia diz que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Diz a Bíblia em Malaquias capítulo 3, eu, o Senhor, não mudo. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 13, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se Ele abençoou esse pessoal aqui nesse capítulo 6 do Evangelho de João, então é o desejo dele também abençoar a cada um de nós hoje. Mas do mesmo jeito que aquele pessoal providenciou o meio pelo qual o Senhor pôde abençoá-los, nós também temos que fazer a nossa parte. Então, não é apenas levantar a mãozinha para o céu, falar Deus me dá e tudo vai cair na nossa cabeça que nem maçã madura. Não, nós temos algo a fazer. Vamos ver então o que aconteceu. Olha só, vou resumir para você e a gente lê a parte principal. Havia mais de 5.000 pessoas seguindo a Jesus. Havia mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que estavam indo atrás do Senhor Jesus devido aos milagres que Ele fazia, devido às palavras que Ele falava, palavras de conforto, ensinava sobre o reino de Deus, e foram até um certo lugar que era muito longe e estava já escurecendo, e aquele pessoal estava com fome. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou para aquela multidão e então o Senhor Jesus pergunta para os seus discípulos: onde compraremos pão para essa multidão? E um deles ali, o Filipe, falou assim: Senhor, comprar comida para esse povo? Nem 200 denários seria o suficiente para comprar pão para eles. Olha o texto aí, ó, João capítulo 6, versículo 7. Respondeu-lhes Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Você sabe quanto que equivale 200 denários? É o equivalente mais ou menos aí a 200 dias de trabalho de um trabalhador comum daquela época. Quer dizer, para alimentar aquela multidão toda, né, seria necessário o valor relativo ao salário de 200 dias trabalhados para poder alimentar aquela multidão, e não daria. Era muito dinheiro
para comprar pão só para aquele momento, não daria. Então, o Felipe fez essa pergunta: Senhor, da onde que a gente vai tirar? Mas Jesus sabia o que ele estava para fazer. E de repente, um dos discípulos chega ali e diz: Senhor, tem um garoto aqui com 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Senhor, esse garotinho está dando isso aqui para o Senhor alimentar essa multidão. É claro, né? Imagina a cara dos discípulos, né? O quê? Só isso? Isso não dá para nada. Isso aí dá para uma pessoa. Tanto é que é o lanchinho de um garoto, né? Não vai ter condição de alimentar o povo com isso daí, né? Mas olha o que o Senhor Jesus fez. Diz a Bíblia o seguinte, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 11. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Gente, presta atenção. O Senhor Jesus pegou aquilo que foi dado para ele. E com aquele pouquinho que foi dado para ele, ele apresentou ao Pai, abençoou, invocou a bênção de Deus sobre aquele alimento e começou a dar um pedaço para cada um, e aquilo foi multiplicando. Um partia para o outro, quando vê, já tinha pão ainda, dava para o outro, e o outro dava para o outro, e aquilo foi multiplicando. Milagrosamente, o milagre da provisão aconteceu. O milagre da provisão aconteceu. E diz a Bíblia que eles comeram o quanto quiseram. Comeram até enjoar. Para quem estava morrendo de fome, come. Chega um ponto que a pessoa não pode nem ver comida na frente, né? Imagina alguém oferecendo: e aí, rapaz, você quer o meu pedaço aqui? O outro olhava assim, né? Tanto que tinha comido, né? Pois é assim que Deus age. Deus nunca dá nada para a gente na medida exata. Ele sempre dá mais do que nós precisamos. Isso é abundância. Abundância é isso, é mais do que a gente necessita. Diz a Bíblia no versículo de número 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Gente, ainda sobraram 12 cestos que eles recolheram ali, daquilo que havia sobrado. O Senhor é maravilhoso, não é? É isso que Deus quer fazer na vida de todos nós, gente. Deus não veio para tirar nada de ninguém. Ele veio para dar. Ele veio para fazer transbordar a nossa vida, dar tudo o que nós precisamos. Eu pergunto para você que está me assistindo agora, o que é que você está necessitando agora? Saúde? Ele tem saúde para você, para transbordar, como diríamos no passado, né? Saúde para dar e vender, né? Tanta que tem. Na verdade, Deus quer dar para você a tua saúde. Ele está disposto a abençoar a sua vida, saciar a sua fome, dar provisão financeira, material, profissional. O Senhor está disposto a abrir portas de trabalho para você. Ele está disposto a dar provisão material que você necessita. Você está com o nome sujo, está aí devendo até as calças, como se diz. Gente, Deus é Deus de provisão. Mas temos a nossa parte a fazer, como eu disse no início. Veja, você pode perguntar: pastor, o que eu posso fazer? Eu estou assim como o senhor falou, devendo até as calças, né? Emprestei e não consigo pagar, comprei e não consigo pagar, estão a ponto de tomar meu carro, estão a ponto de tomar minha casa, estão a ponto de penhorar os meus bens. O que eu posso fazer, pastor? De repente você fala assim: pastor, eu não estou devendo nada para ninguém. Glória a Deus, mas eu estou muito doente. Estou precisando de cura, de restauração física. Talvez você seja uma pessoa que diga assim: pastor, glória a Deus, não devo nada para ninguém, financeiramente estou bem, graças a Deus, de saúde física estou bem, meu problema é na parte psicológica. Estou tendo problemas psicológicos, pastor. Minha alma está doente, estou numa depressão tremenda, estou numa situação de angústia, uma situação de depressão tão grande que estou pensando até em fazer uma besteira, jogar minha vida fora. Estou a ponto, pastor, me passa esse pensamento toda hora e eu não sei o que acontece, estou com síndrome do pânico, estou com desespero aqui no coração, eu preciso da minha libertação. E eu digo para você, meu amigo e minha amiga, glória a Deus, o nosso Deus não mudou. Do mesmo jeito que partiu de Jesus à disposição, né, de alimentar aquele povo, assim também ele. Muito mais do que você quer ser abençoado, o Senhor quer te abençoar. Mas voltando ao que eu estava dizendo agora há pouco, sobre a nossa parte a fazer.
Veja, nós precisamos fazer a nossa parte. Veja, o texto bíblico diz que um garotinho se apresentou e ofertou os pães e os peixes que ele tinha. Deu para Jesus. Ele deu tudo que ele tinha, que era pouquinha coisa. Era o lanche de um garoto. Um homem adulto não se alimentaria só com aquilo, não daria. Para um garoto daria. E eram 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Só isso. Mas o garoto foi com toda a sinceridade, com toda a confiança, passou para um dos discípulos e aquele discípulo deu para Jesus. É o que Jesus precisava para começar a multiplicar e dar o suprimento à necessidade daquele povo. Você precisa dar algo para o Senhor Jesus. E eu não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando disso. Embora que de repente seja este o caso. Tem pessoas sim que Deus está tocando no coração para plantar na obra de Deus, para ofertar na obra do Senhor, para ser um dizimista fiel, para fazer um voto com Deus. Porque são coisas que a Bíblia fala, não é? Agora, de repente você fala, pastor, eu já sou ofertante, eu já sou dizimista, glória a Deus, eu cumpro os meus compromissos com Deus, mas mesmo assim eu estou num sofrimento, estou precisando de uma provisão. Então eu digo para você, você tem que dar alguma coisa para o Senhor. De repente você precisa dar mais tempo para Ele. Dê tempo para Ele, dê o seu tempo, o tempo que você está dando para o diabo. Pastor, eu não estou fazendo nada de errado não. Eu louco, pastor, eu não estou me prostituindo, adulterando, não estou usando droga, não estou fazendo coisa errada por aí não. Não faço nada de errado. Que tempo que estou dando para o diabo? Sabe aquele tempo que você gasta na frente de uma televisão, assistindo novela de umas redes de televisão porcaria que tem por aí? Sabe, aquela novela que você gasta o seu tempo assistindo aquela bobagem? Sabe, aquele filme que você fica assistindo e no filme tem muita coisa feia de se ver, para um crente ver? Não é errado assistir televisão, gente, não é errado. Não é errado você assistir um filme, desde que seja uma coisa decente, evidentemente. E não sempre também. Porque hoje em dia tem gente que está viciado em novela, viciado em filmes e séries, videogame, não é? De repente aquele tempo que você gasta, assim, nem vê passar. Você gasta 3, 4 horas na rede social. Facebook, né? WhatsApp, que é útil também. Não estou dizendo que é errado nem que é inútil, pelo contrário, tem a sua utilidade, mas a gente tem que saber dosar, sabe? De repente você gasta 3, 4 horas na rede social, só jogando conversa fora, vendo coisas, vendo vídeos de piadinha, né? E você não consegue gastar 10 minutos em oração com teu Pai Celeste. Você precisa dar alguma coisa para Ele. Você precisa dar para Ele material de trabalho. Material de trabalho, que às vezes é simplesmente o tempo que você pode dar para Ele, a oração que você dá para Ele. Aí você fala assim, mas eu não sei orar, pastor. Puxa vida, tem gente que fala mais do que a boca, como se diz. Tem gente que fala mais do que o homem da cobra. Tem gente que é uma matraca, não para de falar com os outros. Todo mundo que encontra conversa. Vai no supermercado, encontra com alguém, fala mais do que a boca. Esquece até o almoço queimando lá. Esquece até de que tem marido para fazer comida para ele e fica batendo papo lá no supermercado. Um falatório inútil. Marido e os filhos precisam de comida lá e a mãe lá falando, esquece da vida. Você fala tanto assim, como é que você não consegue falar com Deus? Como é que não sabe orar? Orar é falar com Deus, filho. É isso daí. Não estou dizendo que todas as mulheres falam, tá? Mas tem mulher que é faladeira e tem homem que é faladeiro também. Tem homem que encontra um amigo ali, começa a falar, esquece do compromisso que marcou com a esposa, combinou com a esposa de fazer despesa, de fazer uma compra, combinou com a esposa de ir em tal lugar, aí encontra com o amigo, começa a falar, um monte de conversa inútil, aí esquece do compromisso com a esposa. O que está acontecendo, gente? Como é que você sabe falar com as pessoas, arruma tanto assunto e não consegue falar com Deus? Você está entendendo por que Deus não age? Não é que Ele não quer agir na vida de uma pessoa, é que muitas vezes a gente não dá para Ele o material de trabalho que Ele precisa. Nós temos que dar algo para Ele. Como funciona, por exemplo,
a lei da colheita, do plantio e da colheita. Você reparou como é que é? O semeador, ele joga uma semente na terra. O agricultor, ele joga uma semente na terra. Daquela semente que ele jogou, a terra devolve para ele muitas vezes multiplicado. Centenas de vezes, dezenas, centenas, até milhares de vezes multiplicada aquela semente. Com uma semente. Então ele dá o pouco, a terra dá o muito. Você dá um pouco para Deus, Deus vai dar um muito para você. E quanto mais você der para Deus, mais Deus dá para você. Sempre em maior quantidade. Você nunca vai poder dar para Deus mais do que Ele dá para você. Ele sempre vai dar muito mais do que você pode dar para Ele. Assim como a terra faz com o agricultor. O agricultor joga uma semente, nasce um pé de alguma coisa ali, aquilo redunda em alguns frutos para ele. E se ele plantar um caminhão de semente, imagina a colheita tremenda que ele terá. Então, faça isso, pensa nisso. Para finalizar aqui, eu me lembro certa vez aqui na igreja de um senhor chamado Milton. Esse senhor, ele tinha câncer de próstata. E ele estava na igreja, mas infelizmente ele ainda fumava. Ele sabia da palavra. O cigarro é um vício pecaminoso, porque não apenas destrói o físico, como você queima um dinheiro. Você destrói o teu corpo com o cigarro, porque no cigarro tem substâncias cancerígenas. Então, quando você fuma, você está destruindo o templo do Espírito Santo. E mais, quando você fuma, quem está perto de você está inalando aquela fumaça desgraçada, maldita mesmo, cancerígena, e está morrendo um pouquinho junto com você. Ele sabia que isso era pecado. Mas sabe quando a pessoa não se toca? Escuta a palavra, tudo. Um dia a palavra entrou no coração dele. Deus falou assim no coração dele: faz um pouco para mim, me dá um pouco, dá alguma coisa para mim. E ele entendeu que Deus estava falando do cigarro. Ele ouviu a pregação e pela pregação Deus falou com ele. E ele entendeu que abandonar aquele vício seria o pouco que ele podia dar para o Senhor, diante do que o Senhor podia fazer para ele, né? E você sabe que aquele senhor saiu daquele dia decidido, ele saiu da igreja naquele dia decidido a dar isso para o Senhor. Ou seja, ele ia parar de fumar. Chegou em casa, juntou tudo que ele tinha com relação ao cigarro, pacotes de cigarro, maços de cigarro e pacotes também, juntou tudo, tacou fogo. Não deu para ninguém não, e não vendeu para ninguém não, viu? Não tenta fazer isso não. Ah, eu vou vender porque eu comprei, agora eu gastei um dinheiro, né? Não posso perder. Não, você não pode perder sua vida, sua salvação. Dinheiro você ganha outro. Não faz bem para você, vai fazer bem para os outros? Tocou fogo naquilo lá tudo. Ele tinha um exame marcado já para fazer. Ele estava em tratamento. Ele foi, fez novos exames. Depois de uns dias, ele foi, o médico chamou ele e o milagre aconteceu. Ele não tinha mais câncer de próstata. Simplesmente o câncer desapareceu. A próstata voltou ao tamanho normal e aquele câncer, porque fez exames de novo, não constava mais nada. Exame de sangue, exames que tinha que fazer na próstata, todos os exames, sem câncer. Ele deu uma semente para Deus. Deus devolveu para ele muito mais do que ele podia imaginar. A cura de um câncer é coisa grande, não é? Glória a Deus. Então eu digo para você, meu amigo e amiga, você tem que fazer alguma coisa. O que Deus falou ao seu coração nessa palavra? Pegue e faça. Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água, colocar aí para a gente orar? Vai lá pegar então. Pega e vamos orar. Não quer? Não tem problema nenhum. Fique em paz. Ore sem a água mesmo, tá bom? Falemos com o Pai. Pai Celeste, Pai Santo, Pai amado, muito obrigado pela Tua bênção derramada sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que nos sara, que nos cura, que nos liberta, que nos dá bênçãos sobre bênçãos, mas também é aquele que muitas vezes nos pede algo. Assim, Pai, como um garoto simples, na sinceridade e na simplicidade, deu o pouquinho que ele tinha para o Senhor. E isso foi tão grandioso que o Senhor não somente devolveu para ele muito mais do que ele havia dado, como também através da bênção que aquele garotinho propiciou, muitas pessoas foram alimentadas, mais de 5.000 homens.
fora mulheres e crianças. E ainda sobrou, Pai. Faz assim com essa pessoa que pede ao Senhor uma provisão. Meu Pai, essa pessoa que pede pela provisão financeira, material, profissional, essa pessoa que pede, meu Pai, pela condição de limpar o seu nome, quitar as suas dívidas, essa pessoa, Pai, que pede por um trabalho, essa pessoa que pede uma promoção no seu trabalho, um aumento de salário, essa pessoa, Pai, que pede ajuda pela sua casa própria, essa pessoa, Pai, que está sendo cobrada e não sabe o que fazer para pagar as suas contas, porque humanamente falando não há como, mas para o Senhor há uma solução, Pai. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, dá a provisão para essa pessoa. E naquilo que o Senhor dirigiu essa pessoa a fazer, Pai, que ela faça, e em fazendo eu sei o milagre vai acontecer. Pai Santo, Pai amado, obrigado pela tua resposta. Cura essa pessoa que está enferma, liberta essa pessoa que está nos vícios, liberta essa pessoa da depressão. Meu Pai, restaura o casamento dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. E finalizando esta oração, te peço, Senhor, abençoe esse copo com água, sobre o qual invocamos a bênção do Senhor. E recebemos pela fé, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amigo e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, confia no Senhor de todo o seu coração e o mais Ele fará. Assista o vídeo de novo, medita nessa palavra, tá bom? E veja aí o que Deus está pedindo para você. Faça, de coração. Tudo que Ele pedir para você fazer sempre vai ser menor do que aquilo que Ele vai te dar. Pode ter certeza, tá? Nunca ache demais o que Deus está pedindo para você, porque o que Ele devolve para você é sempre multiplicado, igualzinho uma colheita aqui na terra. Por isso que na Bíblia, muitas vezes, a bênção de Deus é comparado a uma colheita que uma pessoa faz, uma colheita grande que uma pessoa faz depois de ter plantado alguma coisa. Assim é com Deus também. Ok? Deus abençoe você com um descanso reparador e até o próximo vídeo.